ser libertos, nós venhamos ser visitados por Deus. Todos nós aqui estamos lutando, amém? Nós somos uma comunidade da igreja que está lutando todos os dias contra o inferno. Então estar aqui num ambiente como esse é vitória. Estar num ambiente como esse aqui é vitória. Eu não sei você, mas para mim é vitória estar aqui. Para mim é vitória. Olhando para mim, dentro de mim, para mim é vitória estar aqui. Glória a Deus, servindo pessoas. Então eu fico tão maravilhado assim de ver os irmãos abençoando uns aos outros. Fico maravilhado de ver isso em nosso meio. Que Deus conserve a todos os irmãos. Amém? Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo, o Salmo 91. Salmo 91. Eu quero nessa noite ministrar uma palavra, eu sei que não vai dar tempo de ministrar tudo. Salmo 91, verso 14. Salmo 91, verso 14. Eu tenho estado nas madrugadas meditando nesse salmo, orando esse salmo. Eu tenho nas madrugadas orado esse salmo. Tenho meditado, como o salmo que o nosso irmão Roberto trouxe nessa noite, sobre a nossa meditação nas madrugadas. O salmista diz sobre isso. Existe uma virtude muito grande quando nós conseguimos vencer o sono e na madrugada falar com Deus. É uma virtude muito grande. O verso 14 diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha só, eu quero que você grave esse trecho, porque conheceu o meu nome. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite e eu quero ministrar vivendo debaixo da cobertura do nome de Deus. Vivendo debaixo da cobertura do nome de Deus. O Salmo 91 é o salmo onde nós conseguimos enxergar que existe muito ativo o mundo espiritual. O mundo espiritual, muito ativo. Você não imagina como é ativo o mundo espiritual. E eu não estou dizendo nem coisas grandes, mas em coisas pequenas, simples. Estava vendo um testemunho de um pastor africano, e ele estava dizendo que magia negra na África é como se fosse coisa assim comum e normal, magia negra. E desses graus de magia negra existem muitas ramificações espirituais da magia negra. E ele disse num testemunho que ele era fruto, não do ventre da mãe dele, mas ele era fruto de um outro ventre. Que quando a mãe dele estava grávida dele, tinha uma mulher que cobiçava a gravidez da mãe dele, de tal forma que ela pagou para um bruxo me tirar do ventre da minha mãe e transportou no ventre dela. Você consegue entender isso? O grau da bruxaria, o grau do mundo espiritual. Ele disse assim: eu não sou fruto desta minha mãe que me criou, eu sou fruto de uma outra mãe, de um outro ventre. Olha só. Depois que ele soube que a sua mãe que criou, que ele era fruto de uma magia negra. Então o bebê saiu de um ventre e foi para o outro. Se você pegar alguns vídeos, você vê, eu até aqui na sexta-feira eu estava mostrando a alguns irmãos que estavam comigo, de uma prática na África, chama ritual do Zangbeto. Um negócio assim, eu acredito que seja esse o nome. De umas cabanas, como se fosse de sapé assim, baixa assim, tipo uma tendinha de sapé, parecendo um peão, que embaixo eles põem a entidade, e ali eles fazem todo o ritual com aquela entidade, põem aquele negócio de sapê,
de repente o Espírito entra naquele negócio, e aquele negócio começa a rodar, 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 e não tem ninguém embaixo. Então, na realidade, o mundo espiritual é muito ativo, nós precisávamos atentar para isso. Então, quando a gente está vivendo naturalmente, parece que a gente não compreende essas coisas. Então, ler o Salmo 91, parece para nós, assim, uma coisa tão comum a gente ler o Salmo 91. Mas quando você começa a querer entender mais, e a querer buscar mais a Deus, e a querer sair do comodismo, e você começa a ter um desejo de querer se consagrar, se separar para Deus, sair de um comodismo, você começa a ver o Salmo 91 de uma outra maneira. Porque o Salmo 91 é a expressão para nós que existe um reino, ou um governo espiritual do mal e do bem. Existe um governo do reino espiritual. Então, quando a gente olha o Salmo 91, a gente vê que o governo de Deus é uma proteção sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Porque o Salmo 91 já começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a gente já consegue ver que é algo espiritual e que não é físico. Não é um lugar aonde nós vamos. Muitas pessoas pensam: eu vou para a igreja para sanar os problemas. Não, vir para a igreja para sanar os problemas, talvez você volte com mais problemas. Quando nós estamos em Deus, aí nós começamos a enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque o Salmo 91 não é ausência de problemas. O Salmo 91 não é a revelação de um Deus que nos isenta do problema. Não, é um Deus que nos protege dos males que rodeiam a humanidade. O Salmo 91 é isso para nós. Então, quando a gente começa a ler o Salmo, a gente começa a meditar com os nossos pensamentos conectados em Deus, o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós, de forma a nos dar confiança, nos dar entendimento de que existe um governo espiritual, e que este governo espiritual é muito mais ativo do que quando nós imaginamos. Então, quando nós olhamos para o Salmo 91, tem muitas riquezas aqui, mas hoje eu quero só focar o entendimento a respeito desse verso 14. Porque o verso 14 é a fala de Deus para nós. O verso 14 é a expressão de Deus de uma forma mais explícita no Salmo 91. O Salmo 91, no verso 14, é o próprio Deus testificando daquilo que um dia nós fizemos em relação a Ele. Porque o texto começa dizendo assim, pois que tão encarecidamente me amou. Então Deus, na escrita do salmista, ele vai dizendo que Deus livra, que Deus faz, que Deus opera, mas no verso 14, ali é Deus mostrando que existe uma virtude na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que amam ao Senhor. Por quê? Porque o verso 14 é o cumprimento do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, o Salmo 91, no verso 14, é o primeiro mandamento sendo expresso por Deus. Porque se o mandamento é amarás o Senhor teu Deus, no verso 14 é uma resposta daquele que ama a Deus. É uma resposta para quem ama a Deus. É uma resposta para quem está amando ao Senhor. Que todos os males do Salmo 91, que todos nós estamos sujeitos, porque vivemos num mundo que jaz no maligno, debaixo de uma autoridade do mal. E nesse mundo do mal, Deus vai livrando. Você consegue imaginar, ver 1000 de um lado e 10.000 do outro atingido e você continuar de pé? Você consegue ver as enfermidades, os males tocando a humanidade à sua volta e você são? Você consegue ver que todas as coisas que estão acontecendo no mundo e você ainda continua escondido no esconderijo, parece que ninguém te encontra? Então tudo isso, na realidade, o salmista resume na fala de Deus no verso 14. Porque tão encarecidamente me amou, ou seja, a primazia do amor pessoal de cada um de nós reflete a manifestação de Deus a nosso favor. Aqui não é a ausência do problema, mas é uma proteção em meio ao caos. Então, verso 14, Deus já vai dizendo que todas as coisas que há nesse salmo e que debaixo da minha proteção acontece, porque tão encarecidamente
me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Agora olha só, conheceu o meu nome. Então, o que significa conhecer o nome de Deus? O que significa conhecer o nome de Deus? Conhecer é uma palavra que está intrínseco a um relacionamento entre homem e mulher, conhecer. Entre homem e mulher, intimidade. Então, ter uma intimidade com o nome de Deus revela quem Deus é. Aí uma pergunta, qual é o nome de Deus? Ah, pastor, o nome de Deus é Deus. Não, Deus é um atributo deste ser espiritual, tremendo nos seus feitos, que nos ama tanto mesmo sabendo das nossas imperfeições. Isso é atributo. Deus é atributo. Um ser divino, ele é um Deus, é um atributo de Deus, ser Deus. Mas o nome de Deus não é Deus. Então, o salmista, ele lança a luz na nossa mente, ele lança a luz no nosso entendimento de que nós precisamos conhecer o nome de Deus. Mas qual é o passo de eu conhecer o nome de Deus? O que eu faço para conhecer o nome de Deus? Se todos os livramentos advêm de amar a Deus e conhecer o seu nome, então como eu faço para conhecer o nome de Deus? Então é aqui que Deus quer nos levar, debaixo dessa cobertura do nome de Deus. Você sabia que Deus, neste ser divino que nós cremos, nessa entidade espiritual soberana e criadora, que traz à existência o que não existe, este ser espiritual, que tem um governo e que manifesta esse governo na vida dos seus, este ser, existe no seu nome 72 significados. 72 significados, ou seja, quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, este é o nome de Deus, eu sou o que sou. Então Deus é o que é, representa para nós, de uma forma tão poderosa, que em cada momento da nossa vida, Deus está se revelando para nós no seu nome. O nome de Deus se revela através de cada momento da nossa vida, e que nós precisamos entender que o nome de Deus é sempre a sua manifestação debaixo da sua autoridade, com que Ele se revela a nós. Eu sou o que sou, revela. Então, nessa noite eu quero falar apenas de 6 nomes de Deus. De 72 nomes, eu quero falar apenas de 6 nomes de Deus. Você está preparado? Quer conhecer alguns? Talvez você já conheceu alguns e você não sabia. Talvez você já conheceu alguns nomes de Deus. Aleluia. Então nós vamos em busca nessa noite. Quem sabe a gente pode fazer uma série, amém? Buscando a revelação dos nomes de Deus. Eita, irmão. Buscando a revelação dos nomes de Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus, eu sinto que Ele está aqui no nosso meio. Então vamos lá. O nome de Deus não é Deus. Deus é um atributo deste ser, que revela a sua grandiosidade e divindade. Deus não tem por nome Deus, porque Deus, Ele se revelou de uma forma diferente e mais complexa do que tudo aquilo que nós já conhecemos. Nós somos pessoas que foram enxertados numa promessa. Por isso que João, ele vai dizer para nós, até porque os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm uma incumbência de mostrar para nós a forma com que nós fomos enxertados nessa graça. E um deles é João. Então João, ele vai escrever para nós que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para os seus, judeus. Então a nossa fé não se apoia em nada do que aquilo que nós já aprendemos. Nós não somos derivado de uma fé pagã, nós saímos de uma fé pagã. Se eu perguntar aqui, quem daqui era romano? A maioria vai levantar a mão, era romano, praticante ou não praticante?
Recebemos uma fé apoiada em um sistema religioso, que biblicamente corrompido, por isso houve um protestar da fé do qual nós somos protestantes, nós protestamos. Protestamos de algo, mas caímos em outra coisa. Estamos vendo nos dias de hoje os mesmos rituais do que aquilo que nós precisamos protestar ainda. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus era judeu e Jesus veio para o judeu. Então, o Deus dos judeus, grave bem o que eu vou dizer, o Deus dos judeus deixou ser revelado através de Jesus. Então, pela promessa da salvação a toda a humanidade, somos salvos pelo sacrifício de Jesus. E nós nunca vamos conhecer o Pai se não conhecer Jesus. Nós nunca vamos conhecer o Pai se não conhecer Jesus. Então, ao passo que nós conhecemos Jesus, temos uma intimidade com a vida de Jesus, o que Jesus falou, a forma com que Jesus agiu. Nos dias de hoje, nos dias em que nós vivemos, nós estamos mais atrelados aos milagres de Jesus do que às palavras de salvação de Jesus. Vou repetir. Nos dias que nós vivemos hoje, nós estamos mais atrelados aos milagres de Jesus do que à salvação proclamada por Jesus. Quer ver? Quantos cultos nós participamos mensalmente, em que as palavras são dirigidas de forma a nós olharmos os milagres de Jesus e recebermos o milagre de Jesus na nossa vida. Quantas mensagens nós ouvimos a respeito daquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas, através de cura, libertação, através da fé, e isso não é errado, mas não se limita a conhecer a Deus, conhecer a Jesus, e conhecer a Deus apenas nos seus milagres. Nós passamos a conhecer a Deus através de Jesus, através da sua vida dedicada, através da sua vida devocional ao Senhor, da sua vida de humildade ao Senhor, de servir ao Senhor. Você vai observar que as escritas de Jesus, em muitos textos, nós temos sempre Jesus colocando a honra ao Pai. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu e o Pai, nós somos um. Ou seja, tudo que faço, não faço porque quero, faço porque recebi de meu Pai. Note, tudo que Jesus falou a respeito da vida eterna, da vida de santidade, da vida de temor, do devocional, da dedicação, do trabalho, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus viveu, é uma forma de nós enxergarmos que Jesus conhecia o nome do Pai. Jesus conhecia o Pai. Jesus sabia que o nome do Pai se revelava no seu dia a dia. Aleluia. Pedro fala assim: Jesus, não temos dinheiro para pagar o imposto. Espera aí, nós vamos ter a revelação do nome do Deus Pai. E ele provia. Está entendendo? O Senhor peleja as nossas pelejas contra os nossos inimigos. O Deus Pai vai se revelar. Então toda a vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus viveu, Ele viveu e nos ensinou a conhecer o nome do Pai. Conhecer o Pai se revelando através daquilo que nós podemos enxergar na nossa vida, conhecendo o Pai através de Jesus. Conhecendo o Pai através da vida de Jesus. Então, o Pai do Novo Testamento que nós olhamos, o Pai que nos ensina através do seu Filho, Ele tem algo a revelar para nós. E Deus não é nome, Deus é atributo. Então, qual é o nome de Deus? Quando Deus diz, eu sou o que sou. Deus estava revelando o seu nome. Deus estava revelando o Iavé. Porque Deus revelava-se, note, Deus revelava-se para aqueles que viviam antes de Cristo, através do seu próprio nome, YHWH. Sem consoante, YHWH, esse é o nome de Deus, está carregado de amor, de misericórdia, de poder, de autoridade, de governo. Esta palavra Iavé, impronunciável, no entanto que é um mandamento, não dirás o nome do Senhor em vão.
E qual é o nome do Senhor? Senhor não é nome, Senhor é atributo de uma autoridade. Então, o nome de Deus, YHWH, tão reverenciado pelos judeus, que quando eles chegam para escrever o nome de Deus, eles deixam em branco. E se porventura ele escreve o nome de Deus, tem uma pena, que antigamente, quando era escrito por pergaminho, eles tiravam a pena que estavam escrevendo, pegavam uma outra pena consagrada e escrevia YHWH. Quando não, abreviava o nome de Deus como o Eterno. Todo judeu fala Eterno até hoje. O Eterno, por quê? Porque eles não falam o nome de Deus em vão. De tanta reverência. Só que o salmista vai dizer que esse Deus, ele livra, porque alguém o amou, então encarecidamente, amando a Deus, Deus se revela, porque conheceu o meu nome, ou seja, o meu nome está carregado de autoridade, e a minha autoridade é sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Então, quando o nome de Deus se revela, é porque Ele mesmo se revelou, o seu caráter se revelou, o caráter de Deus se revela. Nós conhecemos o nome de uma pessoa, então quando a gente lembra o nome de uma pessoa, nós atrelamos ao caráter da pessoa. Quer ver? Essa pessoa que deve para todo mundo. Essa pessoa tem virtude. Porque o nome carrega autoridade. Então, quando nós conhecemos o nome de Deus, carrega autoridade na nossa vida, em todos os momentos que nós vivemos, carrega autoridade. Quando Daniel estava na Babilônia, olha só, quando Daniel estava na Babilônia, cativo, junto com os outros, Daniel ele faz a oração, e na oração de Daniel ele pede perdão, pede visitação, pede cuidado de Deus, por amor do seu nome. Aleluia, aleluia, porque o nome de Deus há poder e autoridade. Então, o nome de Deus, quando nós falamos, o YHWH, sem as consoantes, nós não temos pronúncia. Os maçoretas, quando começaram a traduzir o nome de Deus para outras línguas, colocaram consoantes. Então, veio a palavra Javé, Jeová, Iavé. Então, Iavé revela para nós a grandeza de Deus em toda a Bíblia Sagrada. Então nós vamos percorrer nessa noite alguns nomes de Deus. Talvez você esteja precisando da revelação desse nome de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 22, verso 14, abra sua Bíblia comigo. Gênesis 22, 14. Gênesis 22, 14, nós temos uma das revelações do nome de Deus. Gênesis 14. Gênesis 22, 14. Nós temos uma revelação do nome de Deus. Note que a revelação do nome de Deus veio devido a um momento específico que Deus deixou se revelar. Aleluia. Irmão, há poder quando nós oramos no nome de Deus. Há poder quando nós oramos no nome de Deus. Olha só, diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Em que momento foi esse? Em que momento que este nome de Deus se revelou à humanidade? Em que momento foi esse que o nome de Deus se revelou de uma forma tão graciosa e de compreensão a respeito desse nome? Em um dos momentos em que Deus visita o seu servo, dizendo assim: Abraão, eu quero o teu único filho, aquele a quem tu amas, eu quero em sacrifício, ou seja, eu quero ele para mim. Então, à medida que você me amar, à medida que você demonstrar amor através da minha palavra que eu pedi a você, eu vou se revelar a você. Então, quando Abraão recebeu, eu já ministrei sobre isso, por que Deus pediu a Abraão? Eu já ministrei sobre isso. Não quero me deter, eu só quero que você entenda assim, que Deus pediu o seu único filho. E ele foi.
separou a lenha, separou o cutelo, separou 2 servos, separou jumentos, preparou toda a bagagem, caminhou 3 dias em direção ao monte de Deus, ao monte Moriá. 3 dias de caminho. E quando chegou à beira do monte, ele disse para os moços: vocês vão ficar aqui, porque eu e o moço, nós vamos subir e vamos retornar. Irmão, olha que coisa linda. Abraão estava crendo em Deus além das cinzas. Você consegue imaginar? O amor de Deus o levou a enxergar além do sacrifício, além do amor que ele tinha a Deus, de entregar o seu próprio filho. Ele foi além, ele foi chegar no sacrifício, pós-sacrifício, cinza, porque ele acreditava que Deus podia ressuscitar o seu filho. Olha o amor deste homem para com Deus. Se Deus lhe pedir alguém ou alguma coisa, você tem condições de dizer para Deus: Deus, eu te dou. Nós temos condições de dizer assim: Senhor, eu vou dar tal coisa para o Senhor. O Senhor está me pedindo tanto tempo, eu vou dar ao Senhor isso que o Senhor está pedindo. Você consegue enxergar o Salmo 91 revelando para nós que a manifestação de Deus foi porque nós o amamos? Nós precisamos que Deus se revele para nós, mas nós não demonstramos amor a Ele. E Deus está dizendo para nós, através de Abraão: Abraão entregou aquilo que ele mais amava, e ele foi em obediência. Até antes do sacrifício de Abraão, ninguém conhecia o Deus que provia, porque o Deus que provia se revelou através da atitude de um homem chamado Abraão. O nome de Deus se revelou para toda a humanidade através de uma atitude de um homem. O nome de Deus se revelou. Irmão, não sei você, mas estou sentindo arrepiado aqui nessa noite. O nome de Deus se revelou através de um sacrifício. Então olha só, quando Abraão estava subindo o monte para o sacrifício, alguém pergunta assim: pai, aqui tem fogo, aqui tem lenha, o cutelo está na mão do Senhor, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Qual foi a palavra de Abraão? Deus proverá. Esta palavra de Abraão estava carregado do nome de Deus, do caráter de Deus. Se Deus um dia prometeu a Abraão um filho, Deus não queria o filho, Deus queria revelar o seu nome. Aleluia. Sabe o que Deus está querendo? Revelar o seu nome nas nossas vidas. Deus está querendo revelar o seu nome em nossas vidas. O nosso irmão Roberto nessa noite ministrou para nós aqui o Salmo, e no meio do Salmo ele contou o seu testemunho, que está desempregado. Mas eu posso lhe dizer, irmão Roberto, assim como tu estás, eu também estou. Deus é o Deus que provê. Aleluia! Aleluia! Deus é o Deus que provê. Aleluia! Olha só, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Lembra o que Jesus disse para os seus discípulos? Olha como as palavras de Jesus estão carregadas do nome de Deus. Certa feita ele estava andando com seus discípulos, e os seus discípulos estavam ali talvez temerosos, porque as coisas estavam acontecendo à sua volta, e eles estavam preocupados com as coisas. Aí veio Jesus e disse assim: olhe para as aves dos céus, que não plantam e nem ajuntam em celeiros, e Deus o Pai cuida de todas elas. Por quê? Porque Deus provê. O nome de Deus está sendo revelado para os animais, para as aves dos céus. Eu quero que vocês olhem para as aves dos céus, porque ali tem a revelação de Deus. Aleluia, do nome de Deus. Então, se você está amando ao Senhor, se você demonstra amor ao Senhor, entregando a sua vida, em nome de Jesus, vamos confiar em Deus. Deus proverá. Deus proverá. A palavra, quando Abraão disse Deus proverá, Deus não é nome, Deus é atributo. Olha só, ele disse Deus proverá. Quando ele disse Deus proverá, ele sobe para o sacrifício. Quando ele sobe para o sacrifício, até aquele momento ele não tinha cordeiro, não tinha nada. Então ele vai além do cordeiro, leva o filho. Ele não viu o cordeiro, ele disse: o cordeiro não está aqui, aqui está o meu filho, que Deus pediu, então coloco ele no altar. Amados,
Deus não quer as coisas que nós temos. Não. Deus não quer as coisas que nós temos. Deus não quer o nosso tempo, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer nada de nós, irmão, nada falta para Deus. O salmista no Salmo 116 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele chegou a uma conclusão: não falta nada para Deus, Deus não quer nada de nós, Ele quer a nossa devoção plena, o nosso coração pleno no nome dEle, aleluia, aleluia. Muitas vezes Deus tira coisas da nossa vida, Deus tira coisas de nós, por quê? Porque as coisas estão encobrindo o nome dEle na nossa vida. Quando nós confiamos no agiota é mais fácil, quando nós confiamos no parente é mais fácil, quando nós confiamos nas coisas que estão acontecendo a nosso favor é mais fácil, quando as coisas estão fluindo é mais fácil. Agora, quando tudo está dando ao contrário na nossa vida, é nesse momento que Deus quer se revelar para nós. O nome dEle está querendo se revelar a cada um de nós. Que nome Deus está querendo revelar? Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluia, porque aqui está o texto. Quando o sacrifício foi colocado no altar, Deus disse assim: não, porque agora eu sei que tu temes a mim. Agora eu sei, porque até antes do sacrifício eu tinha dúvida, mas aqui no sacrifício eu provei para você que o seu coração verdadeiramente me ama. Por isso eu me revelei a você como Jeová Jireh, o Deus que provê. Esta semana Deus vai prover para muitas pessoas. Tão encarecidamente me amou, então eu livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eu sou o Senhor que provê, aleluia. A sua provisão não está nas coisas, a sua provisão não está na medicina, a sua provisão não está no doutor, a sua provisão não está no conhecido, a sua provisão não está no dinheiro, a sua provisão não está em nada, a sua provisão está em Deus, no nome de Deus, aleluia, é no nome de Deus, aleluia. Deus vai revelar o nome dEle na sua vida, mas para que isso aconteça, porque tão encarecidamente me amou, então poloei num alto retiro, livra-lo-ei, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Que nome nós estamos conhecendo nessa noite? Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluia. Provisão de Deus virá sobre as nossas vidas. Amém? Provisão de Deus virá sobre as nossas vidas. Quando você ver a provisão de Deus na sua vida, você vai glorificar o Deus que provê e vai dizer: obrigado, tu és o Deus que provê. E tem muitas pessoas aqui que já estão experimentando o Deus da provisão. Tem muitas pessoas que já estão experimentando o Deus da provisão. Tem muitas pessoas que já estão experimentando o nome desse Deus. Aleluia. Quando você vê o Deus que provê a sua vida, quando você enxergar o Deus que provê na sua vida, eu quero que você, em nome de Jesus, comece a entender que o nome de Deus está sendo revelado. 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 E Deus tem muita coisa a revelar a pessoas. Deus tem muitas coisas a revelar a pessoas. Muito nome de Deus vai ser revelado a pessoas. Por isso que Abraão, olha só, por isso que Moisés deixou escrito a respeito do sacrifício de Abraão. E Moisés disse, no verso que nós fizemos menção: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Olha só, por que o nome de Deus foi revelado a Abraão? Porque ele o amou. Amou. Ele o amou de tal forma que não fez sentido nenhum não entregar o seu filho. Mas ele, amando a Deus, revelou o nome dele para todos nós. Como é que nós temos convicção de orar que Deus é o Deus que provê? Quando nós olhamos para o sacrifício de Abraão e imitamos a sua fé. Foi isso que Deus ministrou no meu coração essas madrugadas. Nós vamos aprender mais, amém?
Talvez seja uma série aqui, ó. Primeiro nome que Deus revela para nós: Jeová Jiré, Deus proverá. Deus proverá. À medida que você ama o Senhor, Deus proverá. Amém? Você acredita nisso? Se coloque de pé. O próximo nome de Deus que nós vamos ver: Jeová é a nossa bandeira. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a nossa bandeira. Nessa noite nós vamos ficar com Deus proverá. Eu quero que você feche seus olhos, irmãos do conjunto. Cadê os irmãos do conjunto? Nós vamos, nessa noite, nós vamos orar, pedindo que este Senhor que provê, manifeste o seu nome na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que estão amando ao Senhor. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. A Bíblia tem 72 nomes de Deus, aleluia, que está intrínseco nessa palavra que é sagrada. 72 nomes que são revelados no seu caráter. Olha que Deus está ministrando a nós. Se Deus proveu para Abraão, o seu nome carrega um peso na vida daqueles que amam a Deus, porque sempre estão vendo a provisão desse Deus. Amém? Você acredita nessa palavra? Acredita? Eu quero ministrar profeticamente na vida de vocês, em nome de Jesus. E profetizando na vida de vocês, eu também recebo parte dessa profecia nessa noite. E essa profecia vem pela palavra de Deus. Esta profecia não vem pela vontade do profeta, essa profecia vem pela palavra de Deus nessa noite. À medida que você expressa o seu amor a Deus, é a medida que Deus vai prover na sua vida. Você acredita nisso? Senhor, eu quero ministrar nesta noite, através desta oração, que Tu és o Senhor, o Deus que provê, o Deus que provê, porque o Teu nome, ó Deus, o Teu nome carrega o Teu caráter. E aqui estamos, porque somos provas vivas que o Teu nome proveu a nossa salvação. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, foi visto pela fé, através da vida de Abraão, e foi revelado a nós, que Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que provê. E aqui nós estamos porque o Senhor proveu a cada um de nós a salvação. E a cada um de nós o Senhor proveu a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. O Senhor conhece as vidas que aqui estão nessa noite, Senhor. O Senhor conhece esta mãe, este pai, este filho, este homem, esta mulher. O Senhor conhece a cada um de Teus filhos. E o Senhor conhece as dificuldades em amar ao Senhor acima de todas as coisas. O Senhor, ó Deus, vê a dificuldade que nós temos de amar ao Senhor. Mas nós pedimos a Ti, ó Deus, não nos lance fora da Tua presença por causa desta dificuldade. Nós pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé, o nosso amor em devoção ao Senhor. Aumenta, Pai querido, em nossos corações o desejo a cada dia ardente de Te amar acima das coisas, meu Pai. Não nos lance fora
mas invista em nós a fé, para que cada um de nós experimente o poder que há no teu nome em prover, meu Pai, que a cada manifestação do Senhor em nossas vidas seja revelado o Deus que provê, o Yahvé de Israel que provê na vida daqueles que esperam e que amam ao Senhor. Senhor, é o Senhor quem disse: é o Senhor quem provê, como diz o Salmo nesta noite, porque tão encarecidamente me amou. Senhor, vamos além muitas vezes das nossas próprias forças para expressar o nosso tão pequeno amor que temos para com o Senhor. Pai, nós vamos além das nossas próprias forças, Pai, em nome de Jesus, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, o nome que provê, Pai, em nome de Jesus. As nossas coisas não podem falar mais alto do que o teu nome. A nossa confiança nas pessoas não pode falar mais alto do que o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, se em dado momento nome de pessoas, coisas estão falando mais alto do que o seu nome em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, se a nossa confiança está mais nas coisas, em nomes de pessoas. Perdoa-nos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, a nossa confiança e o nosso amor tem que ser expressamente no Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor provê o sustento e o alimento das aves dos céus, que não plantam nem ajuntam em celeiros, e o Senhor alimenta todas elas e cuida de todas elas. Pai, nós somos maiores do que as aves dos céus. Senhor, que este meu irmão, que esta minha irmã, que todos nós, meu Pai, vejamos nos nossos olhos, Senhor, a cada dia a manifestação do Deus que provê, do Yahvé que proveu o cordeiro Abraão e revelou o seu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos sair nesta noite, não confiados na nossa própria justiça e obra das nossas mãos. Por isso que Jeremias teve uma visão profética de Deus e comunicou ao povo, aonde Deus estava dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer, diz o Senhor. É por isso que muitas vezes o Senhor permite nós chegarmos no fundo do poço, porque nós confiamos muitas vezes naquilo que nós podemos fazer e no nome que nós temos. Quando nós não temos nem nome, nem confiança daquilo que nós fazemos, porque não provê para nós aquilo que precisamos, é daí que nós chegamos a uma conclusão: o Senhor que provê tem que ser a primazia na minha vida. O Senhor que provê tem que ser a primazia na minha vida. É daí que as coisas começam a dar certo. E eu quero dizer nessa noite, à medida que nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus através das nossas atitudes, dos nossos momentos da vida, Deus vai cumprir essa palavra em nossas vidas. Você acredita nisso? Vamos unir a nossa fé e ligar na terra essa palavra nessa noite. O Deus que provê, o Deus que provê. Então eu quero que você caminhe nessa confiança. O Deus que provê
vai prover para a sua vida muitas coisas que você anseia e que você precisa. E que isso se torne profecia nessa noite, infalível nas nossas vidas. O Deus que provê sobre nós. Amém? Abra suas mãos como semente. Pai, foi ministrado nessa noite o Deus que provê. E esta semente nessa noite foi lançado, Senhor, nas nossas mãos. Ajuda-nos a termos fé para crer nesta palavra e esta autoridade espiritual, ó Deus, sobre as nossas vidas. Pai, que venha dominar em nós o amor ao Teu nome e que o Senhor seja o nosso provedor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que esta semana seja uma semana de bênção sobre a sua vida, seja uma semana de provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo fique com a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Se Deus é por nós, aleluia. Se Deus é por nós, glória a Deus. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus, o Deus que provê, aleluia. Porque se eu estou guardado por quem nunca